Olá, meus amigos, tudo jóia? Então, eu sou o professor Eli Edson, do canal Matemática Online, e hoje nós vamos trabalhar um pouco de geometria. Vamos começar a trabalhar o nosso estudo de geometria, certo? Hoje, o nosso conteúdo de geometria é razão entre dois segmentos. Começando aí, dando início ao nosso estudo através de segmentos de reta. E nós conhecemos já uma reta, uma semi-reta, certo? E hoje vamos entrar no estudo específico de segmento de reta. Então, o que é um segmento de reta, para a gente lembrar? O segmento de reta é uma parte da reta limitada entre dois pontos, certo? Nós sabemos que a reta ela é infinita, a semi-reta tem um início e não tem um fim, só que o segmento de reta ela é limitado, é uma parte da reta limitada por dois pontos. Então, aqui nós temos exemplo de segmentos AB, CD, EF e GH. Temos alguns exemplos logo aqui de cara de segmentos de reta, correto? Vamos adiante. Considere abaixo alguns segmentos. Segmento AB, que ele mede aí 2 centímetros. Nós temos o segmento CD medindo 4 centímetros. Outro segmento EF medindo 3 centímetros. E um último segmento, GH, que mede 6. Então, aqui nós temos alguns segmentos e suas respectivas medidas, como vocês podem ver. Tranquilo? Então, chamamos de razão de dois segmentos a razão ou o quociente ou a divisão entre os números que exprimem as medidas desses segmentos, tomados na mesma unidade. Então, novamente aqui eu trouxe os segmentos do slide anterior e aqui nós vamos calcular, observando esses segmentos aqui, as razões entre alguns desses segmentos, certo? Então, aqui, olha, eu tenho o segmento AB e o segmento CD. Eu tenho a razão entre o segmento AB e o segmento CD. Ó. A razão ou uma divisão. Ó. Então, qual é a razão entre o segmento AB e o segmento CD? Muito fácil. Quanto mede o segmento AB? 2. Quanto mede o segmento CD? 4. Então, a razão é 2 sobre 4. Só que nós devemos fazer a simplificação. Simplificar aqui, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Certo? No segundo exemplo, eu tenho a razão entre o segmento CD e o segmento GH. CD mede quanto? 4. E GH mede 6. Então, a razão entre o segmento CD e GH é 4 sobre 6. Ó. CD mede 4, como nós estamos vendo aqui, e GH mede 6, 4 sextos. Porém, nós temos que fazer a nossa simplificação. Simplificando os dois números por 2, eu tenho 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. E o meu último exemplo, ó. Qual é a razão entre o segmento EF e o segmento AB? EF. O segmento EF mede 3, ó. E o segmento AB? O segmento AB mede 2. Então, essa razão é 3 sobre 2. Não dá para simplificar, ela continua dessa forma. Certo? Então, na razão, nesses dois exemplos aqui, nós tivemos um numerador menor. 1 menor que 2, 2 menor que 3. Mas nessa outra, nós tivemos um numerador maior, 3 sobre 2. Só para exemplificar, porque alguns alunos, quando têm respostas dessa natureza, faz a pergunta, sempre o numerador é menor? Não. Nem nunca, nem sempre o numerador é menor. Em alguns casos, o numerador é maior, como esse. Isso aqui não influencia em nada, certo? Nesse exemplo aqui, já que nós temos a definição do que é um segmento e o que é a razão entre os segmentos, vamos ver um exemplo aqui bem interessante. Determine a razão entre os segmentos AB e CD, sendo que AB mede 6, olha. Ele quer a razão entre AB e CD, a razão entre dois segmentos, só que o segmento AB mede 6 e o segmento CD mede 12. Lembre-se, AB representa a medida do segmento AB. Então, a medida de AB é 6, a medida de CD é 12. Simplificando aqui,
por quanto? Por 6. 6 dividido por 6 dá 1 e 12 dividido por 6 dá 2. Então, dá 1 meio. Aqui especificou 0,5. Você pode deixar o resultado em fração ou você pode também deixar o resultado em forma de decimal. Olha que legal aí, não é isso? Tem duas formas de você deixar o seu resultado. E o que são segmentos proporcionais? Não sei se os alunos lembram, mas nós estudamos aí proporção lá no 7º ano. Então, o que é que diz a proporção? Que nesse caso aqui, esses 4 segmentos, nessa ordem, formam uma proporção quando a razão entre eles for igual. Então, se a razão entre AB e CD for a mesma razão de EF sobre GH, esses segmentos nessa ordem, eles são segmentos o quê? Proporcionais. Por exemplo, se aqui for 1 meio e aqui for 1 meio, eles são proporcionais. Se aqui for 1 terço e aqui, por exemplo, for 2 sextos, eles também são proporcionais, porque são frações semelhantes, são frações iguais, certo? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Verifique se o segmento AB, que mede 4 centímetros, CD, que mede 6, EF, que mede 8 e GH, que mede 12, formam nessa ordem que estão uma proporção. Quando ele fala nessa ordem, é porque AB está para CD, ou seja, AB dividido para CD, ó, igual a quem? A EF, que no caso aqui é 8, está para GH, que é 12. Certo? Nós temos aqui todo o esquema. Ó. Então, vamos ver. AB e CD. AB é 4, CD é 6. Quando você dividir aqui, se você simplificar isso aqui por 2, para você não deixar em decimal, caso você queira, é só você dividir 4 por 6, você vai encontrar esse número. Caso você não queira, você pode dividir aqui, olha, 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Isso aqui dá 2 terços. E esse daqui, ó, EF mede 8, GH mede 12. Simplificando tudo nesse caso aqui, por 2. Se você quiser, 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 2 dá 6. Observe que logo aqui é igual, ó, 4 sextos e 4 sextos. Se você for mais além, ainda fizer essa divisão, você vai encontrar o mesmo resultado. Nesse caso, os segmentos AB e CD, o segmento AB e CD é, sim, proporcional a esse outro segmento. Então, esses segmentos, nessa ordem, eles são proporcionais. Certo? Agora, se eu mudar a ordem, por exemplo, se eu botar o EF para aqui e o CD para baixo, aí já não é nessa ordem. Tá certo? Verifique se os segmentos AB, que mede 7, olha, e CD, olha, AB e CD, quando ele fala nesta ordem, que tem que ser AB, CD, ó, AB 7, CD 10, EF 12, GH 5. Será que eles formam uma proporção? Quem é AB? É 7. Quem é CD? É 10. 7 décimos. Quem é EF? É 12. Quem é GH? É 5. 7 décimos é igual a 12 quintos? Não, né? São frações diferentes. E se você ainda simplificar, você vai encontrar isso aqui, 0,7, e esse 12,4, que também, claro e lógico, que serão diferentes. Então, nesse caso, podemos afirmar que esses segmentos, nessa ordem, não são proporcionais, não formam uma proporção. Se for igual, forma uma proporção. Se for diferente, não forma proporção. Tranquilo? Compreenderam essa primeira parte aí? Vamos lá. Aqui um exemplo mais interessante. 4 segmentos, está aqui os 4 segmentos, nessa ordem são proporcionais. Ele já está informando, já está afirmando que eles são proporcionais. Aí diz que AB mede 5, MN 15, PQ 4 e ele quer saber a medida do segmento RS. Olha como é fácil. Se ele diz que os 4 nessa ordem são proporcionais, é porque AB sobre MN, olha, AB sobre MN é igual a quem? A PQ sobre RS. Por que eu botei que era igual aqui? Porque eu quis que fosse igual? Porque a questão me afirmou que esses segmentos, eles são proporcionais. Se eles são proporcionais, eles são iguais. Tranquilo? E agora é só substituir valores. Olha como é fácil. Quem é AB? 5.
Quem é MN? 15. Quem é PQ? 4. E quem é RS? É X. É o valor que eu quero. Fazendo aqui meios pelos extremos, ó, para o escredo, né? Meios pelos extremos, olha. 5 vezes X, 5X. 15 vezes 4, 60. Somente X, ó, somente X, será 60 dividido por quem? Por 5, e nós chegamos a um resultado 12. Bem fácil, né? Compreenderam? Então, nossa aula de hoje se resume apenas nesse pequeno conteúdo, certo? Porque eu não quis fazer a junção de conteúdos do conteúdo passado com esse, porque ficava conteúdos distintos. E também não quis acrescentar mais conteúdos para não ficar uma aula tão extensa. Tá bom? Então, se você gostou aí da nossa aula, dá um like, inscreva-se no canal para a gente continuar esse trabalho. Tá bom? Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus.